que momento esses professores estão de fato interessados em aprender essa outra história, né? Porque a gente vai estar lidando com pessoas que são racistas, com pessoas que não querem sair desse seu lugar cômodo de privilégio, né? E ter que fazer esse movimento de olhar para essa outra história, porque é ter que entrar em contato com a sua própria história, né? E eu acho que é importante isso, né? Porque a gente precisa, sim, ocupar esses espaços, estar falando sobre isso. Eu acho que quando você traz essa ideia da comissão, enfim, é importante, mas a gente também precisa responsabilizar o outro, né? Assim, de qual é a sua parte de responsabilidade nessa história. E eu acho isso sempre muito fundamental. Quando estou nos espaços da psicologia, conversando com o pessoal, eu sempre trago isso muito também, né? De qual a sua responsabilidade. E aí tem uma frase que o Krenak fala, em uma entrevista, livro, não lembro agora, que eu carrego ela comigo, que é quando a gente fala da ancestralidade, né? E aí, particularmente, é uma coisa que me incomoda muito, porque parece que só quem tem ancestralidade somos nós indígenas ou as pessoas negras, né? E aí, a leitura que eu faço é as pessoas que são lidas como brancas, elas não gostam de olhar para essa ancestralidade porque eram os ancestrais dela que estavam matando os meus, que estavam escravizando, né? Sejam os indígenas, sejam os negros, e é difícil olhar para esse lugar, né? E aí, se você não olha para esse lugar, você facilmente vai ser um aliado da luta que quer tutelar, né? Que em vários momentos vai ser tão racista quanto aqueles que a gente já tem escancarado que não são nossos parceiros na luta, né? Então, acho que é muito importante fazer esse movimento, porque aí o Ailton traz, né, que daqui a alguns anos vocês serão os ancestrais de outras pessoas, e o que vocês têm feito agora para que os seus futuros lembrem de você, né? E eu acho que é isso, é a gente pegar a nossa parte de responsabilidade nesse movimento todo e entender que, sendo você uma pessoa não indígena, já que a gente está falando específico das questões indígenas, você também tem sua parte de responsabilidade nessa história, né? Então, eu entendo, assim, que muitos professores talvez se sintam perdidos de não saberem onde procurar, mas é como ela disse, tem muitos cursos, né? Seja na ENAP, ou seja, esse movimento de deixa eu ver o que os autores indígenas estão falando. Eu posso começar a botar para minha turma leitura de livros indígenas, né? Principalmente educação infantil. Eu falo isso que minha filha tem 4 anos. Tem muito esse movimento, assim, da leitura, né? De incentivar a leitura e toda essa questão. E eu acho que é importante a gente pensar nessa responsabilização, né? Quando minha filha já está na escola e quando a gente vai na escola, a primeira coisa que eu pergunto é como é que vocês lidam, né? Como é que é trabalhado o 19 de abril, embora não seja só o 19 de abril, mas o 19 de abril já me diz muito de como a escola conduz algumas coisas. E o meu companheiro é uma pessoa negra, e eu falo o dia 20 de novembro, como é que vocês trabalham isso na escola? Aí a escola vai me dizendo a conduta, eu sempre me coloco à disposição também de, olha, se precisar já fui, já levei os artesanatos que eu tenho em casa, já falei do meu povo. Minha filha adora, porque é o momento que ela vai cantar, vai falar das pinturas, enfim. Essa é a importância mesmo do pertencimento, né? Mas eu acho que é isso, a gente precisa também trazer essa parcela de responsabilidade para os que não são. Porque uma coisa que eu digo para os estudantes de psicologia é não fala sobre saúde indígena no curso de psicologia. Mas a gente escolhe fazer muitas pesquisas no decorrer da nossa graduação e da nossa formação de acordo com os nossos interesses. E a gente precisa se questionar, porque a questão étnico-racial não é um interesse de todo mundo. Porque a gente vai lidar com essas pessoas em algum momento da nossa atuação enquanto profissional, né? E aí tem gente que vai dizer, mas eu não... Já ouvi muito de futuros estudantes, de futuros psicólogos, não, mas eu não preciso estudar saúde indígena porque eu não quero ir dentro de uma aldeia. E aí eu falo, mas a gente não tá só dentro da aldeia. A gente não tá só dentro da aldeia, né? E eu acho que é isso, entende? Essa parcela da nossa responsabilidade mesmo. Eu sempre gosto de plantar lenha assim nos estudantes, né? E falo, por que vocês não vão então na coordenação do curso e questionam, por que isso não está na grade? Né? Se às vezes tem faculdade que tem matéria optativa. E aí por que optativa? Por que não obrigatória, né? E eu acho que é esses movimentos que a gente vai fazendo, e aí me faz lembrar um pouco de Foucault, né? Da micropolítica do poder, que a gente vai movendo as estruturas, né? Assim, dentro do meu poder de estudante, o que eu posso fazer? É me mobilizar enquanto movimento estudantil e falar, vamos lá na coordenação do curso, vamos na reitoria, né? Vamos acessar esses espaços que a gente tem para de fato ir mexendo nas estruturas, né? Assim, porque se a gente... Porque o que eu penso? Se nós nos movimentarmos para isso, e a faculdade ou a escola compre a ideia, tá? E fala assim, beleza, nós vamos incluir. É sobre isso que eu falo, o que vai ser incluso e transmitido. Porque se for
a continuidade do que já tem, uma coisa rasa, nós vamos ter mais uma geração que não vai saber lidar, que não vai saber o que é, não vai saber a verdadeira história, porque a história do Brasil, na verdade, é um conto de fadas. Que o que a gente aprende na escola é um conto de fadas, porque quando você vai pesquisar mesmo, tem muita coisa que não se fala nas escolas. Sim. Entende? Então, assim, eu vejo assim, se vai incluir num livro de história para uma educação, a história que tem que estar ali tem que ser uma história contada pelas pessoas que viveram, vivenciaram aquilo. Porque senão vai ser uma história de que alguém contou, de que alguém imaginou, de que alguém acha bonitinho para estar no livro. Sim. Entende? E é por isso que eu te digo, tem autores indígenas, porque de fato os livros, talvez para mudar, ainda vai levar um tempo, né? Os livros escolares. Porque a gente sabe que a forma como o ensino acontece, ele tem um papel, ele cumpre uma função na sociedade. Que é isso, de fazer com que a gente continue sendo visto como invisíveis. Porque se a gente não existe, não tem por que demarcar território. E aí vai seguindo aquela ideia que é dita de que é muita terra para pouco índio. Né? Quem nunca ouviu essa questão? Sim. O calendário escolar fez. Sim. Tem a gente lá, olha o calendário escolar e vê se tem o 19 de abril pelo menos mencionado. Porque tem que estar mencionado e tem que estar com o decreto local de Brasília. Eu cobro o sindicato, eu fui lá na parte, no departamento, estou esperando. Todo ano eu olho o calendário e falo, e aí? Sim. E aí? Até que eles vão ter uma bela surpresa, né? Porque existe surpresa, existe como a gente obrigar com lei, né? Então vamos lá. Sim. Eu acho que é esse o movimento, sabe? A gente tem que ter sempre, eu acho que esse olhar muito sagaz, que não é por acaso, é estratégico. Então, às vezes é isso, o professor também tem que entender que ele precisa ter essa mobilização de, se eu não sei que história é essa, e alguém em algum momento me diz que essa história não é real, eu preciso ir atrás dessa informação. Talvez o livro que vem não vai vir com essa história, vai vir com esse grande mito, né, de que chegaram aqui, a gente recebeu de forma muito pacífica, trocou espelho, né, e toda essa questão. Mas eu acho que é isso, buscar os autores indígenas, porque a gente vai ter muitos autores. Tem eu fazendo merchan, você nem tá recebendo, né? Tem uma livraria que eu gosto muito, que é a Livraria Maracá, e aí lá você consegue encontrar os livros só de autores indígenas, por categoria, né? Se é sobre espiritualidade, se é sobre educação, né? Então é muito interessante, porque eu sei que ainda hoje, embora em relação a alguns anos atrás, já está muito mais fácil você encontrar na livraria, né, livros de autores indígenas, mas eu acho que é aí que entra a parte que eu falo da responsabilização individual, sabe? E de por que muitos professores preferem continuar contando essa outra história, porque primeiro que é mais fácil, eu não preciso me empenhar, e eu acho que esse empenho também diz muito do que eu acho interessante para essa sociedade ou não, né? Porque é isso, a gente olha para o contexto de Brasília, a gente tem uma praça do índio Galdino e que muitas pessoas sequer sabem o porquê daquele símbolo, né? E que nunca pararam assim para fazer de fato um questionamento profundo sobre essa violência que aconteceu aqui, né? E a gente sabe que esse apagamento ele não é por acaso. Ele cumpre uma função, né? E eu acho que é isso que a gente tem sempre que está se questionando, assim, de por que não aparece, né, nas nossas grades curriculares, por que a psicologia já caminhou muito, assim, em relação à discussão com o movimento indígena, né, com as questões indígenas, precisa caminhar ainda mais, mas também precisa reconhecer que já vem caminhando, né, e tem autores, né, psicólogos indígenas que vão estar escrevendo, vão estar falando sobre, né? Então acho que o que eu sempre deixo assim sigam essas pessoas, né, as redes sociais estão aí, fica mais fácil, segue essas pessoas, façam leituras, né, a Bipsy tem um livro que é Pintando a Psicologia de Genipapo e Urucum, a gente vai ter artigos, a gente tem Nita Tuxá, Edinaldo Chucuru, a Jenny Nunes, né, que vão estar falando aí bastante sobre a psicologia, povos indígenas, né, trazendo essa prática mesmo, porque eu acho que é muito interessante. Então, começar esse movimento assim, de deixa eu ver o que eles estão falando, porque eu acho que para a psicologia conseguir se repensar é isso, a gente vai ter que olhar para o território, para o que está sendo discutido. Eu faço muitas críticas, mas defendo muito a nossa profissão também, porque é isso, ela é necessária. Só que a gente precisa entender que a gente tem muitas limitações, né? Eu acho que em algum momento da fala da Parentela trouxe assim, de que o psicólogo chega achando que sabe tudo.
E aí, se a gente olha para dentro de um contexto, né, de território indígena, a gente precisa sempre chegar com respeito. Entender que antes de um psicólogo estar lá, já tinha quem fizesse essa escuta, né? Já tinha quem estava ali fazendo esse cuidado. E aí, complementando até a fala que eu comecei um bom tempo atrás e aí fui para outros rumos, quando eu falei dos 5 anos que a gente passa estudando, e aí a gente vai chegar e vai se deparar com um indígena que está com sofrimento mental, que você vai perguntar para a família o que aconteceu. E ela vai falar, foi feitiço. A gente passa 5 anos, a gente não aprende sobre todas as teorias, a gente não vai aprender sobre feitiço. Né? Então é entender que a gente vai precisar desse trabalho mesmo em conjunto. É isso, tá gerando um sofrimento, eu posso acolher esse sofrimento, né? Fazer essa escuta, pensar ali na proteção ali de dentro do território, mas não lido com feitiço, eu vou ter que acionar quem? Um pajé. Exatamente. Então eu vou atrás do pajé pra gente fazer esse trabalho em conjunto, né? E aí para muitos profissionais é difícil, porque chega muito nesse lugar da soberba, né? Não, porque eu vim da academia, eu sei como resolver isso, né? Exatamente. E a gente precisa ter esse entendimento que às vezes vai ser muito tênue, né? De essa linha do sofrimento que é real nessa pessoa, mas essa outra questão que às vezes é o feitiço, né? E aí até onde a gente vai enquanto psicólogo, até onde precisa que o pajé vá, né? E como que a gente vai lidar com isso dentro do território, porque isso afeta, né? A gente tem um índice de suicídio significativo entre a juventude. E nem tudo vai ser só feitiço, né? A gente vai estar falando do território, de qual a perspectiva de vida dessa juventude dentro do território, porque a gente sabe que dentro do território ou você vai para a área da saúde, ou você vai para a área da educação, ou você vai ser artesão. E aí a gente tem uma juventude sofrendo de forma muito significativa, porque, né, não é desmerecendo nenhuma dessas áreas, mas que às vezes quer ser das relações internacionais, né? E aí chega para dentro da universidade e tem isso questionado, né? Então é quase que assim, um não lugar, né? Eu estou dentro do meu território, eu quero outras experiências, eu quero outras formações, mas aí quando eu saio de dentro do meu território, eu sou constantemente questionado o que eu estou fazendo fora da aldeia. E acho que quando a gente pensa, né, nas identidades, ser indígena é a única que é questionada. Um branco, ele não é questionado se ele é branco, independente do lugar que ele mora. Uma pessoa negra não tem a sua negritude questionada, de que lugar ela transita. Talvez quem viva isso um pouco mais sejam os quilombolas, porque tem essa relação com a terra muito forte. Né? Mas a nossa identidade é questionada. Se eu estou dentro da aldeia, eu não preciso, né, ter que lidar com esses questionamentos se eu sou indígena ou não. Se eu saio da minha aldeia, esse questionamento é constante. Mas tem certeza? Ainda mais eu que não carrego fenótipo, né? De não, acho que não, você é descendente, você não, indígena não, você é descendente, né? E aí eu acho que é essa noção, assim, né? De que a minha identidade, ela não é transitória. Ela é independente de que lugar eu esteja, se eu estou dentro da minha aldeia, se eu estou fora do meu país, em que lugar eu esteja, eu continuo sendo indígena, né? Só que eu acho que é isso, essa falta de conhecimento das pessoas, e vem muito atrelada a essa lógica, né? Não vai sair a palavra correta, da assimilação, que foi tanto pregada durante muito tempo como uma política mesmo de Estado, que a gente deixaria de existir, né? Então, se hoje eu estou aqui com o meu celular, se eu estou usando roupa, e aí quando a Parenta traz a questão da roupa, né? Se eu estou de roupa, me questionam, e aí eu falo, mas se a gente tirar também, vão questionar porque a gente está tirando. Né? Porque se eu chego aqui com a minha saia de buriti, o meu top de capim dourado, vão falar, mas por que você veio vestido assim, né? Qual é o sentido? E aí é quase que é isso, é sempre um não lugar, né? Você não pode ter celular, mas se você não tem, vão dizer também que você é atrasada, né? E aí é sempre esse questionamento, assim, você nunca vai estar de acordo com o que a sociedade quer, porque o que ela quer é que a gente não exista, né? E eu acho que a gente precisa ir fazendo essas leituras, principalmente enquanto psicólogos, porque é isso, né? Carrega história, carrega significados, o quanto que isso atravessa na nossa saúde, né? E foi bom pra vocês verem, que eu mostrei lá pra vocês, vocês estão vendo aqui, gente, esse ATL, é diversidade, eu acho que vocês viram o tanto de diversidade fenótipa, né, que o pessoal fala, sim, que tem, né, diversidade, assim como tem vocês, diversidade dentro da branquitude de vocês, quem é branco, dentro da negritude também, gente, nós não somos iguais, aí eu sempre brinco, a gente não somos povos iguais no Brasil. A nossa história é essa, né? Aí me perguntaram assim, mas hoje, né, de manhã na minha escola, por que tem que ser vocês? Por que vocês estão falando agora
povos originários. Aí eu falei, deixa aí pra professora formada, especialista. Eu, olha, povos originários. Professora, povos originário. De qual palavra? De qual raiz é essa palavra? Qual radical? De origem. Então, porque aí eu falei para ela, porque nós somos o início da história do Brasil e a continuidade dela, porque a gente ainda continua existindo. Porque eu vi hoje, gente, pelos questionamentos das minhas amigas, o tanto que a gente precisa de letramento racial, não só dentro da escola, mas em toda a sociedade, porque o povo não entende. Só pegando um gancho no que a Tainara estava falando, houve-se muito questionamento quando foi criado o Ministério. Para que vai ser criado o Ministério? Para que vocês precisam de um Ministério? Qual que é a necessidade de um Ministério? Ah, mas vai desocupar um para poder incluir outro, né? E as pessoas não veem essa necessidade, né? E eu gostaria muito que vocês explicassem, para quem não sabe, o que é o ATL, porque, né, se for acompanhar só pelo jornal, só aparece a marcha. É só a manifestação. Ninguém sabe que você pode estar lá, que você pode conhecer, que você pode ter o contato na cultura, pode interagir. Então, eu gostaria que vocês explicassem, para quem não conhece, o que é, que, né, já foi falado que já acontece há 22 anos, né? Aconteceu agora, nós estivemos lá. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Nos receberam até certificado, lá, né? Certificadas né? e tudo. Quem sabe o próximo a gente faz um ao vivo lá. Pois Exatamente. também. Legal. Ou na Marcha das Mulheres, igual eu falei pra vocês, que acontece a cada 2 anos. Marcha das Mulheres Indígenas. Chama a gente. Eu acho que quando você traz, né, os questionamentos que existem, eu acho que tudo que é relacionado à questão indígena sempre vai ser muito questionamento, né? Se a gente olha para a saúde indígena, né? De por que tem, na verdade, muitas pessoas ainda hoje nem sequer sabem que existe a CESAI, que é a Secretaria de Saúde dos Povos Indígenas, acha que tudo é FUNAI, né? E aí, esse processo é sempre cheio de muitos questionamentos, né? Porque eu acho que está muito atrelada ainda essa ideia de que somos poucos para quê, né? Gastar toda uma estrutura do Estado para estar dispondo, né, de espaço, de tempo, de recurso financeiro mesmo, para se discutir essas questões, né? Porque eu acho que quando olham para as questões indígenas é quase que entendido ainda como atraso, porque historicamente a gente sempre foi colocado como o oposto do desenvolvimento. Né? Então, acho que é muito, infelizmente, natural que esses questionamentos aconteçam, porque essa lógica que foi sendo, de fato, enraizada, né? De que a gente é o oposto do desenvolvimento, de que isso é muita terra para pouco índio. Então, para quê? Dispor de toda uma estrutura para discutir coisa para esse povo, né? E eu acho que a gente precisa entender que é isso, nunca é por acaso, ainda é uma estratégia de governo, né? Eu acho que quando você coloca que a colonização ela continua acontecendo, é isso, ela continua com novas roupagens. Ela foi também se adequando ao contexto de agora, né? As estratégias são outras, já entenderam que chegar no território e dar um presente contaminado de gripe, você não vai conseguir dizimar um povo inteiro. Então a gente vai fazendo isso de outras formas, né? Deixando essa vida muito precária, né? Não demarcando seus territórios, fazendo remoções forçadas, né? A gente vai ter aí muitos povos que foram retirados do seu território sem quer ser levado em consideração essa relação com o território, a relação com o sagrado, né? Porque uma comparação que eu costumo fazer para as pessoas conseguirem entender se a gente pensa, né? A casa de vocês podem ter crescido nessa casa, na parede ter lá a marquinha de crescimento que os pais fizeram, né? E vocês terem todo um apego afetivo, emocional com esse lugar. Mas se alguém chega e fala, olha, sua casa vale, sei lá, 300 mil, eu te pago 1 milhão. Você vai falar, ótimo, compro uma outra casa em um outro lugar, dependendo ainda consigo juntar um dinheiro, vou mudar, tiro foto dessa parede aqui, fica nas memórias, né? E saio felizão porque consegui fazer um bom negócio. Mas se a gente olha para essa relação com o território, ela não é negociável assim, né? Porque a gente vai estar falando de espaço sagrado, que é sagrado não se move, né? Não tem como eu pegar esse pedaço de terra aqui, que é onde acontece um ritual X, que é sagrado para o povo, eu levo para esse outro território, né? Então, acho que às vezes conseguir entender essa relação, que ela é muito diferente,
é muito complexo, porque a gente vai também, né, cada um vai fazendo o seu olhar a partir da sua própria construção aí de vida, né, da subjetividade, de como a história foi sendo construída. Só que eu acho que é a gente entender essa relação, ela é fundamental, porque aí vai dizendo de como a nossa subjetividade vai sendo construída, de como essa relação vai se estabelecendo. E aí para as pessoas fica muito fácil questionar, né, de mas por quê? Né, pensar em uma política específica, por que tem que olhar para a saúde de uma forma diferenciada, né, por quê? E é sempre isso, muitos porquês, porque a ideia é essa, que a gente não existisse mais. Né? Então, questionar, quando se fala, por exemplo, da saúde, que é o meu campo de atuação, é a gente entender que muitas vezes os nossos saberes não são respeitados porque vem dessa lógica de que o que é acadêmico é melhor. Né? E quando a gente vai olhar para a raiz dos remédios, elas vêm das raízes, das folhas, das cascas, né? Que é isso, são as pessoas que vão para dentro dos territórios, que aprendem nosso conhecimento, produzem um remédio e que a gente não tem o mínimo de retorno, ainda é colocado como atrasado. Né? Porque com certeza, se vocês olham para a vida de vocês, tem um chá que a avó em algum momento ensinou, né? Que alguma tia mais velha falou, só que a gente vai sendo tão pego nessa lógica imediatista que a gente também começa a desacreditar na eficácia desses remédios, porque eu quero que essa dor de cabeça passe agora, eu não quero que seja daqui a pouco. Eu quero melhorar da gripe hoje, eu não quero ter que esperar um tempo, né? E eu acho que isso diz muito de como a gente vai se relacionando com o mundo, né? A gente tem pressa. A gente vive uma sociedade que está cada vez mais ansiosa porque a gente está sempre atrasado por uma coisa que a gente nem sabe o que é. Porque a gente vai sendo engolido por essa lógica, né? De ter que correr, tô atrasado, né? E aí a gente vai pensando isso e isso vem nas pequenas coisas, né? Que é isso, o chá, não quero chá, vou tomar um remédio para dor de cabeça que passa logo. E a gente vai cada vez mais se desconectando, né? Porque às vezes, se a gente olha para o contexto de Brasília, a dor de cabeça não é porque você está doente, é porque você não tomou água hoje, né? E aí, entendendo essa relação com o corpo vai ficando cada vez mais distante. E eu acho que essa estratégia, ela é muito eficaz porque a gente vai sendo facilmente cooptado, né? E a gente consegue ir desmobilizando e enfraquecendo para que outras, né, formas sejam entendidas como o que é certo de cuidar. Né? Não vou tomar o mel, eu vou tomar logo um remédio, né? Não vou chupar uma sucupira porque a garganta está ruim, vou tomar logo um outro remédio. Né? E aí a gente vai, acho que se perdendo nesse processo, né? Então acho que quando a gente olha para esses questionamentos, não fico surpresa que eles existam. Eu acho que é um incômodo que a gente causa na sociedade que de fato não nos querem aqui, né? E por isso que o ATL, eu brinquei, né? Falei, a marcha só aparece porque ocupa parte da pista ali, deixa o trânsito um tanto incômodo, né, para as pessoas, né? Mas de entender que é isso, é luta, né? São 22 anos. E aí a gente olha que essa questão da terra, ela continua sendo E você me perguntou, né, por que, primeiro, o porquê que o ATL foi criado. Ele iniciou em 2004. Que eu falei pra você que não era ali na Funarte, era ali na Esplanada, onde se reunia. E eu até falei antes, né, que não tinha essa burocracia que tem hoje tão grande, que hoje atende as lideranças, seus representantes, né, os caciques, dentro desse período que acontece o ATL, de 5 a 11 de abril, igual foi, né, aí marca e agenda, aí determina quantas pessoas que entram, e essa é a nossa Casa Legislativa, esse é o nosso Senado que faz isso. E os outros, quantos são outros? Quantos que eles determinam que entre? Porque entra uma galera grande, aí só os indígenas que entram poucos, eles falam que nós não existimos, que somos poucos, mas quando a gente vai demandar alguma coisa, falar, não, vocês são muitos. Tem que entrar no máximo 3, né? É assim, então surgiu disso, o ATL surgiu da grande organização, né, da APIB, igual eu falei para vocês, da APIB, Articulação dos Povos Indígenas, junto com a COIAB, que estavam lutando primeiramente com os povos do Sul. Lá daquele parente, Caigangue estava lá, do Sul, que você comprou, né, a coisinha, ele estava lá. Então surgiu assim. Aí depois outras lideranças foram unidas, porque os povos indígenas vão se articulando entre si, e a rede social também começou nessa época também, né, telefone, né, ter mais acesso ao telefone, então foi se reunindo, e é o que nós temos hoje. E o Ministério dos... E por que até para cobrar a demarcação? Porque a princípio a gente tem a FUNAI, Fundação
Nacional do Índio, que era antes, e agora é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Para quê? Porque a terra tinha que ser demarcada dentro do prazo de 5 anos. E isso não aconteceu. Tem terras indígenas que tem 40 anos de história que está precisando ser demarcada e não foi demarcada, né? Mas a gente já tem um grande avanço. Por quê? Porque o Ministério dos Povos Indígenas foi criado em 2023 para a gente cobrar isso, esse negacionismo e fazer valer o nosso direito de demarcação de terra dentro do prazo de 5 anos. Se a gente passar todos esses governos que tivemos, qual desses governos cumpriu esse prazo dentro dos 5 anos? Porque o que mais demarcou terra, a gente sabe, a gente que é do movimento indígena, a gente sabe qual o presidente que mais demarcou terra indígena. E que foi o Fernando Collor de Mello. Eu não sei porque estava no início, porque a Constituição foi promulgada e ele começou o exercício, né, nos anos 90. Aí ele demarcou muita terra, mas depois disso, não. A gente foi tendo esperança, os parentes, os povos indígenas, nessa esperança e foi se passando toda uma história, todos longos 40 anos e assim mais, sem falar das terras que já tinham, né, história e que não estavam ali. E por isso que surgiu, dentro disso, aí surgiu o Ministério dos Povos Indígenas para ir contra esse negacionismo. Falou, não, pera lá, demarcação de terra já, por isso que a gente fala já, porque sem demarcação de terra não tem nada de qualidade, porque nós preservamos e cadê os nossos direitos reconhecidos, demarcados, homologados no papel e assinado, que é igual uma escritura de uma casa, porque vocês têm, com certeza, vocês têm a escritura das suas casas. E as nossas terras também não precisam, porque são nossas histórias. E o que eles inventaram hoje? Para falar do marco temporal, para dizer que nós vamos ser contados a partir de 1988. Quer dizer que toda a minha história, toda a minha linhagem terrena não existiu. Não existia? Existia. Então é isso. Então, resumindo, é isso, porque é um longo contexto. É uma longa história. A gente já... Não, vai falar? Mas você falar que a gente está encaminhando para o final, né? Foi muito importante entender como é importante o protagonismo, a visibilidade de vocês. Vocês falando hoje mais sobre o território e essa importância, né? Aí me lembrei de novo da Marcele, que eu vivo citando ela, da importância da visibilidade. Que quando ela foi perguntada ontem, você se pintou diferente tal dia, ela falou assim, porque eu estava me sentindo muito perdida, eu não estava me reconhecendo mais. E foi através do grafismo eu me conecto com o meu povo, com a minha terra, e eu me reconheço de novo. Então é muito bonito a relação que é muito forte, né? Bonita e forte a relação que vocês têm com o território, com os povos. E a importância de ter mais visibilidade mesmo. E acho que era mais isso mesmo que eu queria falar. Como a Esté falou, né, nós já estamos chegando ao fim. Né? A gente queria ficar batendo papo aqui até, porque tá muito bom, tá muito legal, mas infelizmente nós temos tempo, temos prazo, né? Então, assim, gostaríamos que vocês falassem pelo menos 2 minutos sobre o que vocês acharam, sobre se vocês querem deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo. E como a gente também no indígena pode contribuir, né? Agora, na luta de vocês. Quando você jogou a responsabilidade para nós. Sem a gente ser assim, né? Como a gente pode contribuir sem querer tutelar vocês? Sim. Ou impor alguma coisa, né? Como que a gente virar aliado aí nessa luta também. Eu acho que pensando, né, nessa questão do aliado, e aí já que a gente está pensando no público da psicologia, né, eu acho que talvez comecem com leituras sobre autoras que falam, né, sobre o papel da branquitude, porque eu acho que é isso, a gente vive um momento que se fala muito do lugar de fala, e aí ele vem sendo usado também para você não ter que se responsabilizar com algumas coisas, né, porque você está às vezes vivendo uma situação sobre algo racista e você fala, mas eu não sou indígena, eu não sou negra, então eu não posso falar sobre isso. Mas você pode falar do seu papel enquanto uma pessoa, né, não indígena, ou que não é uma pessoa negra, de como você pode ter um lugar de fala a partir desse lugar de quem, né, tá ali sendo privilegiado e que por mais que não escolham esses privilégios, mas se beneficiam deles. Né? Então, como dentro de seus privilégios, vocês podem repensar essas estruturas e aí sim beneficiar
né? Seja o movimento indígena, seja o movimento negro, então acho que talvez comecem, né, por essas leituras. E é isso, procurem autores indígenas, né? Leiam essas pessoas, sigam nas redes sociais para entender o que o movimento está falando, né? Porque eu acho que não tem escola melhor do que ouvir o que essas pessoas estão dizendo, né? Hoje, mais cedo, as redes sociais é tão importante que, olhando de forma muito rápida, o Tucumã Pataxó postou que ao chegar no território uma mulher indígena foi assassinada, né? Não consegui entender se o contexto, mas ele estava dizendo isso, a gente estava lá em Brasília falando sobre as violências que a gente sofre e aí quando a gente retorna a gente tem uma mulher indígena que foi assassinada dentro do território, né? E eu acho que é a gente ouvir o que essas pessoas têm para dizer, entender de que forma que o movimento se organiza, né? Embora tenha muitas questões que aconteçam dentro do território, não é esse lugar romântico como as pessoas também gostam de olhar e achar que tudo é só muito bonito, né? Tem sim as questões que precisam ser revistas, porque acho que quando a gente pensa no processo de colonização, não foi só a perda dos territórios, ou de povos que foram impedidos de falar a sua língua, né, de todas essas violências que aconteceram, mas a gente entender que, por exemplo, o machismo e essas questões vão estar sim presentes dentro da nossa cultura, infelizmente, porque isso também é resquício desse processo de colonização. Né? Então, se a gente vai entendendo como essa colonização ela vai permeando esses espaços, essas relações, vai possibilitando com que a gente também consiga olhar para dentro desse território e veja as potencialidades. De que forma que as mulheres indígenas estão se organizando dentro do território para falar sobre essa questão? Porque é incômodo, né? Nem sempre querem ouvir sobre as questões das mulheres ou sobre a questão LGBTQIAPN+, né? Mas esse movimento vai se fortalecendo porque é isso, ao mesmo tempo que tem questões que acontecem dentro do território que precisam ser revistas, e aí quando a gente fala ser revista por nós indígenas, né? Não é alguém de fora chegando e falando, olha, não é assim que funciona, tem que ser revisto determinada coisa. Mas é a gente fazendo essa reflexão enquanto povo, né, e pensando essas organizações, é entender que tem muita potência, né, isso, as mulheres estão se organizando, a juventude está se organizando, né, e a gente vai se organizando dentro do território para conseguir fazer esse diálogo com os mais velhos, né, ao mesmo tempo que trazer novas perspectivas, é também ouvir daquilo que eles trazem e de que forma que isso vai contribuir também para o nosso movimento. Então, acho que para a psicologia, para vocês que estão aí se formando, né, pensar mesmo nessa responsabilidade de ser agente também da própria formação, porque senão a gente deixa muito só para a coordenação do curso, né, e a gente precisa entender o que está mobilizando a gente para que a gente vá atrás desses conhecimentos, né, então se responsabilizem também por esse processo, né, sejam agentes desse processo de aprendizado também, né, busquem essas pessoas indígenas, eu acho que é sempre muito importante. Sou da BIPS, óbvio que eu vou falar da BIPS, né? Sigam a BIPS aí no Instagram, de vez em quando a gente vai fazendo, né, cursos, tem a questão do livro, então tem muita coisa interessante acontecendo, né? Estou no Conselho Federal, a gente tem feito essas discussões também, né? Então fiquem atentos, assim, no que está sendo discutido, e acho que nada melhor do que estarem cada vez mais presentes no ATL, participar de uma plenária da saúde, né? Ou participar das plenárias que vão acontecendo dentro das tendas regionais, porque quando a gente para pensar a partir desse conhecimento que a academia vai dando, a gente vê que muito do que acontece no território e das discussões que acontecem está falando a mesma coisa que muitas teorias, né, a partir dessa perspectiva daqui, né, mas que a gente consegue fazer essa leitura de, nossa, essa fala aqui me faz lembrar o que autor X me falou, né, e aí quando às vezes a psicologia usa como desculpa, mas não tem um indígena para falar sobre isso, e ela fala então que seja a gente enquanto psicólogo que consiga fazer, né, esse deslocamento da escuta de o que um determinado autor fala, mas que o que esse parente aqui está falando casa muito com essa teoria, né? E se a gente parar para fazer essa escuta de fato atenta, a gente consegue perceber, né, que às vezes vai ser um mais velho que está falando, que você vai olhar para uma aula que você teve e você diz, tem muito a ver com o que está aqui. Né? Então a gente também precisa começar a fazer esse movimento de deslocar a nossa escuta, né? De deixa eu entender isso aqui, eu acho que é sempre também essa escuta atenta de qual é essa real história, porque senão eu sigo acreditando que tá todo mundo mesmo, não, tá adoecido, ixi, o Rio é avô, não, tá, precisa de um CID para chamar de seu, né, e aí a gente vai só afastando essas pessoas e não consegue de fato promover saúde,
Eu acho que é isso, eu já passei de 2 minutos, que se deixar eu Já comecei a seguir, é o Abipsi oficial? Isso. Já comecei a seguir aqui. Eu agradeço, né, pelo convite, né, porque eu já estive aqui, né, na Faculdade Anhanguera, né, já dei uma pequena contribuição também em anos anteriores, né, e que você me fez a pergunta, né, de como, né, chamar vocês para a luta. É dessa forma que o professor de vocês fez, levar vocês no ATL, ver os espaços, ver aquela diversidade, ver o que acontece. E a principal é agir com nós e não por nós. Porque nós podemos falar por nós mesmos e agir por nós mesmos. Então, essa é a grande reflexão que eu deixo e eu agradeço, né? A Yancueque, falando obrigada aí na minha língua. Agradeço muito, né? E que veio outros podcasts, porque a causa indígena é de todos nós. E ela é muito ampla, porque vocês querem ter... Que o ATL, se vocês verem, vocês vão fazer a pesquisa aí junto com o professor de vocês, que cada ATL que aconteceu teve um tema central. Sim. E nesse foi, né, a resposta somos nós. Para que a gente continue sendo a resposta que vocês querem, os nossos territórios também têm que estar protegidos. Porque se eles não estiverem protegidos, nós não estaremos protegidos e vocês, consequentemente, também não estarão protegidos. Então, eu agradeço vocês aí. Obrigada. E a gente faz o pedido, né? Deixa pro ano que vem convidar a gente para fazer lá ao vivo, para ouvir mais vocês. Acho que ia ser legal. Siga as Guerreiras da Ancestralidade, da qual... siga as Guerreiras da Ancestralidade, a qual eu faço parte. De vez em quando acontece cursos voltados em diversas áreas. E eu ganhei o Prêmio Jabuti em 2023, depois eu vou passar o livro em PDF para você, porque eu estou esperando a tiragem do MEC, que até o momento não saiu, mas ali esse livro conta a história de várias mulheres de retomada, de mulheres, porque até então mulheres não escreviam. Então, de mulheres de retomada, de mulheres reconhecidas pelo seu território e mulheres em fase de reconhecimento. Então, é muito interessante, são diversas. Então eu agradeço a possibilidade de ouvir vocês. Conseguimos fechar, né, essa semana com chave de ouro, vivenciando o ATL e vivenciando essa aula magna que tivemos hoje aqui. E assim, me preparando para poder estar aqui hoje, me organizando, né, até mesmo emocionalmente, para poder ver qual seria a minha contribuição e o meu papel. E eu me recordo da temática que a gente propôs para essa mesa. O quanto esse lugar da colonização nos impactou. Esse lugar da colonização ele impactou primeiramente a minha história enquanto pessoa. Quando eu não tive o direito de saber qual era o meu povo. Quando a minha ancestralidade ela é apagada por ser algo pejorativo. Quando se falava que era uma pessoa indígena, uma mulher indígena, automaticamente essa narrativa ela não era validada. E com isso a gente se perdeu e a gente se perde. Então foi esse lugar que a colonização chegou até mim. E no lugar também de inquietude. Quando eu até falei com a Potira, quando eu ouvia quando criança que a minha bisavó fumava o seu cachimbo. Quando a minha bisavó tentava colocar presilhas no cabelo, grampos no cabelo, e aqueles grampos não seguravam porque o seu cabelo era liso demais. Mas ela não podia ser uma mulher indígena. Ela não tinha que ser uma mulher indígena. Então, esse lugar acadêmico de promover isso surgiu dessa inquietude de reconhecimento, de pertencimento, de entender de onde que viemos, para onde que nós vamos. Então, estar aqui hoje, estar com as parentas, não sei qual é o meu povo, mas eu sei que eu tenho um. Esse é o lugar. E eu sei que eu posso somar. Eu sei que eu posso somar. E eu acho que esse é o lugar.
Pode muitos dizer que não é o meu lugar de fala, mas eu posso somar com o lugar onde eu estou. E posso dizer, não é lugar de privilégio, é o lugar de resistência. Porque sei como nós, dentro das nossas histórias, dentro dos nossos processos, é lugar de resistência. Então, é isso que eu deixo hoje para nós. Tudo foi conquistado, nada foi dado, tudo veio com luta. Estar aqui hoje é luta, estar aqui hoje é reivindicando espaços. Então, que a gente possa cada vez mais possibilitar esses lugares de apropriação de espaços que devem ser nossos, que são nossos. Então, esse é o lugar. Então, muito obrigado. Vocês sabem que vocês podem contar comigo, o que vocês precisarem, que sempre estarei à disposição, porque nós precisamos, de fato, fazer uma psicologia muito mais afirmativa, uma psicologia que contemple todos os povos, que contemple a diversidade e a pluralidade das nossas existências. Então, que a gente possa trilhar um caminho de potência, um caminho duradouro e que vocês possam fazer história na psicologia. Obrigada. É isso que eu desejo para Obrigada. vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. Obrigada, Esté. Obrigada, Eduardo, pela parceria. Daniel, a Bia, que hoje está com a gente também, nos dando apoio. E aos companheiros, né, que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigada pela disponibilidade, por toda a história que vocês trouxeram. E nós vamos carregar nos nossos corações, não só no YouTube, né, gente? Vejam, compartilhem, né? Nos sigam nas nossas redes sociais. Sigam eles nas redes sociais, a Tainara, a Potira, o Lucas. E muito obrigada. Obrigada, gente. Então, é isso. Obrigada.